Algumas pessoas chegaram agora, nós vamos só recapitular os pontos principais aqui para que nós possamos juntos. Então nós, até agora, o namoro segundo o padrão de Deus, o propósito é responder 5 perguntas. O que é namoro? Qual é a idade certa para namorar? Qual é a razão de namorar? Como eu devo namorar? E devo namorar somente pessoa cristã? Nós vimos a definição de namoro. É uma amizade especial entre um rapaz e uma moça que pretende se conhecer melhor e mais profundamente, para juntos descobrirem se Deus realmente os escolheu um para o outro, a fim que se casem, para se casarem. Isso, outro aspecto que nós vimos, que nós devemos fugir. Quando o autor fala em 2 Timóteo, foge das paixões dessa mocidade, ele está falando que nós devemos fugir, está no imperativo presente, que implica em ação contínua. Devemos fugir para nós não sermos contaminados com o pecado, fugir mesmo para que nós não tomemos atitudes que vão em desacordo com os valores de Deus, o padrão de Deus. E ele também fala, segue, né? No mesmo 2 Timóteo 2:22, fala da mesma forma, segue. E ele fala também está no imperativo presente, que implica em seguir continuamente os valores espirituais, os valores do padrão de Deus. E também nós vimos o que é a verdadeira consagração. A consagração cristã envolve 3 aspectos: entregar o corpo, a mente e a vontade a Deus. Entregar o corpo a Deus. Nós somos, quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador, nós somos o templo, o tabernáculo do Espírito Santo de Deus. E nós devemos ter atitudes para não contaminar o nosso corpo. Entregar a nossa mente a Deus, a nossa vontade a Deus. E nós vimos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 3 a 8, que diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, sensualidade, dar vazão aos nossos desejos sexuais, não com o desejo de lascívia, como gentios, que não conhecem a Deus, o que nesta matéria ninguém ofende nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A respeito disso, desta forma, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. E vimos também qual a idade certa para namorar. E aqui teve várias sugestões, 25, 18, 76, e teve várias, cada um teve alguma coisa. Mas nós temos que perceber que há uma pressão da sociedade para que as pessoas entrem toma forma da sociedade, nós falamos sobre isso, a pressão para que cada um comece a namorar, e situações, nós vimos que de fato, para que nós possamos estar preparados, independente da idade, se é 18, 25, 30, 40, nós devemos estar emocionalmente, moralmente, socialmente e espiritualmente, de acordo com a busca da nossa identidade, de acordo com os valores do padrão de Deus. E quando nós nos encontramos nessa busca da identidade, nós nos encontramos isso, emocionalmente nós estamos preparados para nós, de fato, que não altere o nosso comportamento de acordo com a pressão dessa sociedade. Moralmente, é um conjunto de princípios, valores da conduta do homem, quando esses valores estão de acordo com os valores do padrão de Deus. Quando nós sabemos que nós somos interdependentes, nós estamos nessa sociedade, mas nós não permitimos que sejamos contaminados, porque nós estamos buscando um relacionamento individual e de profundidade com Deus, dessa intimidade com Deus, e espiritual, quando nós somos de fato o tabernáculo do Espírito Santo, nós alimentamos o Espírito Santo de Deus, e nós vamos ser um povo exclusivo, um povo separado para Deus, para que de fato o nome de Deus seja glorificado e exaltado através das nossas atitudes. E nós vimos em Eclesiastes 3, que tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito
debaixo do céu. Nós vimos que, de fato, quando nós olhamos para Deus, pedimos orientação do nosso Deus, Ele, no seu tempo, Ele vai nos dar, de fato, a esposa, o esposo, quando nós estamos com os valores de Deus nas nossas atitudes. Então, a próxima pergunta que nós, da sequência, é: qual é a razão de namorar? Qual é a razão do nosso namoro? Devemos namorar para conhecer melhor o outro, para compartilhar os nossos problemas, sonhos, ansiedades, tristezas, alegrias, para edificar a vida do outro. Mas se nós estivermos num paralelo com pessoas que de fato não estão com os mesmos objetivos, com os mesmos alvos, com os mesmos propósitos, como que nós vamos compartilhar com essa pessoa se os interesses dela são outros interesses, se o alvo dela é outros alvos, se esses objetivos são totalmente opostos aos objetivos e padrões que Deus estabeleceu? Como que nós vamos compartilhar? Então, nós devemos estar propondo, deixando que Deus coloque no nosso coração, que esse compartilhar com a pessoa, nós devemos ter liberdade, porque nós estamos em comum, em comunhão em Cristo Jesus. Aí nós vamos poder compartilhar os nossos problemas. Como que nós vamos compartilhar um problema com a pessoa se ela pensa de forma que a sociedade está envolvida? Ela não vai poder dar o suporte para nós, ela não vai poder nos conduzir mais próximo de Deus, ela não vai poder nos edificar. Nós vimos aqui que o final fala para edificar a vida do outro. Se ela não está de comum acordo com os valores, com o padrão de Deus, como que ela vai nos edificar? Então nós estamos vendo que os problemas, os sonhos, as ansiedades, né? Tem dia que nós levantamos, olhamos para o espelho e falamos: hoje o dia não vai ser bom, porque nós não estamos preparados para isso. Mas que de fato a outra pessoa pode nos ajudar nessa nossa ansiedade, nos conduzir, ter condições para que juntos eles podem edificar a vida de um ou outro. Por isso que a necessidade, devemos namorar para conhecer melhor o outro, para compartilhar os nossos problemas, sonhos, ansiedades, tristezas, alegrias, para edificar a vida do outro. Muitos jovens namoram porque se sentem sozinhos, porque estão carentes, porque querem alguém para si. Essas não são boas razões para namorar. Antes de namorar, alguém devemos avaliar bem as nossas razões e as nossas intenções com a pessoa. Quais são as razões do nosso namoro e as intenções com a outra pessoa? O que está nos levando a namorar aquela pessoa? Qual é a nossa atitude que nós vamos namorar a pessoa? A Bíblia diz que todos os nossos relacionamentos devem ser edificantes e que nunca devemos pensar em nós mesmos, mas sim no outro. Em 1 Coríntios 10, diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outro. E aqui nós encontramos vários testes que podemos aplicar às nossas decisões e atividades e atitudes. O texto fala que todas as coisas são lícitas, mas, ele está colocando aqui, mas, ele diz isso: ela vai promover a liberdade ou a escravidão? Qual vai ser essa razão do nosso namoro? Ela vai nos promover a liberdade ou a escravidão? Nós vamos estar escravo da atitude daquela pessoa, ou vai nos dar liberdade para que nós possamos juntos estar conversando sobre as nossas ansiedades, dificuldades, ou nós vamos estar escravos daquela situação? Qual vai ser? Por isso que nós precisamos, se nós ficarmos escravos do pecado, se nós ficarmos escravos de uma situação, se nós ficarmos com o ciúme exacerbado, nós estamos escravos, nós não estamos realmente preparados para que possamos ter um relacionamento. Porque se aquilo vai nos fazer um mal para nós, não vai nos edificar, não vai fazer com que aquilo nós temos alegria, nós temos a alegria de estar com a pessoa e sermos edificados no caminhar com Deus, nós estamos sendo escravos. E esse namoro não vai edificar. Esse namoro vai fazer com que nós possamos estar
com dificuldade, para que possamos caminhar dentro, no centro da vontade de Deus e para a glória de Deus. E o autor fala todas, de 1 Coríntios 6,12, ele fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se de fato eu tenho que verificar qual a razão desse namoro. Está me deixando eu na escravidão? Está me deixando a pessoa tendo aquela dominando, pondo eu numa redoma e não está me edificando? Eu estou sendo escravo desse namoro? Ou de fato ele está me dando liberdade de poder falar das minhas ansiedades, das minhas dificuldades, a pessoa está sabendo ou me ouvir, naquele momento de angústia, de tristeza, a pessoa está preparada para me ouvir, para me dar suporte, para poder dar condições para que eu possa ficar mais próximo de Deus? Qual deve ser a razão para que eu possa namorar? Todas as coisas me são lícitas, mas serão um tropeço ou apoio? Será que esse meu namoro vai ser um tropeço para a minha vida? Ou eu vou ter um apoio desse relacionamento? Será que de fato esse tropeço, eu vou cair na armadilha e vou cair nas coisas do mundo? Vou fazer coisas que de fato vai desagradar a Deus? Ou vou ter apoio nas minhas dificuldades, nos meus problemas, e de fato a outra pessoa, ela vai me apoiar? Ela vai me dar condição para que eu não caia na armadilha? Ela vai orar? Será que nós estamos orando juntos? Será que de fato ela está orando por você? Ela está fazendo com que você possa enxergar Cristo Jesus, o autor e consumador da fé, para você andar nos objetivos, nos alvos e propósitos de Deus? Qual vai ser a atitude? Ou ela está fazendo você, nada disso, andar com Deus, que está levando você a tropeço, a você cair nos desejos carnais? Qual deve ser a atitude? Que o autor fala, todas as coisas me são lícitas, mas ele tem uma advertência aqui para nós: mas serão um tropeço ou um apoio. Por isso, em 1 Coríntios 8,13 diz: e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Aqui pode ser qualquer atitude. Se de fato nós estamos fazendo alguma coisa para conduzir o nosso irmão a pecar, o nosso namoro, a nossa namorada, a pessoa que está namorando, e ele tem que ser para edificar a pessoa e não para se escandalizar. Então nós temos uma advertência aqui: todas as coisas não são lícitas, mas qual vai ser a conduta desse namoro? Qual vai ser o alvo desse namoro? Qual vai ser os princípios desse namoro? Qual vai ser de fato a direção? E qual vai ser os valores que nós vamos passar para o outro na questão do namoro? De fato, se está edificando, se está dando liberdade, se está dando apoio, como que vai ser? Ou está tirando a nossa liberdade, está sendo um escravo, ou não está tendo apoio, está sendo um tropeço na nossa vida? Isso não tem as bênçãos de Deus, não está sendo para glorificar a Deus. Ainda, todas as coisas me são lícitas, mas serão apenas para o meu próprio prazer ou glorificarão ao Senhor? Será que eu estou com aquela pessoa para me satisfazer, para poder extrair dela tudo aquilo que ela possa me fornecer para os meus prazeres? Ou vai ser de fato para glorificar o Senhor? Nós estamos juntos, pensando o alvo para crescer no conhecer do Senhor, estudando a palavra juntos, orando juntos, fazendo com que de fato devocionais juntos, ou nós estamos simplesmente para que nós possamos extrair daquela pessoa tudo aquilo que ela pode me dar, como se fosse uma laranja, nós chuparmos todo o suco da laranja e depois com o bagaço jogar fora? Depois desprezar a pessoa, depois que nós conseguimos nossos alvos, nossos objetivos, que não seja para glorificar a Deus, depois que nós usamos, nós descartamos as pessoas, jogamos fora? Ou nós estamos de fato para glorificar a Deus? As nossas atitudes, o nosso alvo com ela, a razão do nosso namoro é para que essa pessoa possa edificar? Eu posso até não casar com ela, mas eu posso conduzi-la mais próximo de Deus. Eu posso de fato ter influência na vida dela, que ela possa crescer na comunhão com Deus. O princípio deve ser esse, o nosso interesse pela pessoa, o nosso princípio, a nossa intenção com essa pessoa, e deve ser
Da mesma forma, a pessoa tanto o menino com a menina, como o menino com o menino, isso deve ser de fato dentro do namoro. E nós devemos estar com esse objetivo de glorificar o Senhor. Qual deve ser o nosso alvo? 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. A nossa razão de namorar é para a glória de Deus. O nosso namoro é para que Deus seja glorificado no nosso namoro. Não é para que, de fato, nós vamos imitar o mundo. Nós vamos ficar fazendo tudo aquilo que o mundo faz. E nós sabemos claramente aquilo que está no contexto que o mundo traz. Aquilo que o mundo está trazendo para dentro dos lares, querendo que todo mundo faz a mesma forma, pressão para que todo mundo faz da mesma forma, para que não apresenta aquilo que é o pecado que está acontecendo na sociedade. Por isso que, se nós vamos glorificar ao Senhor, as pessoas vão observar aquele namoro que é de fato dentro dos valores de Deus, a razão que eles estão namorando, e eles vão observar, e aquilo vai afetar as outras pessoas, aqueles que estão em volta, vão vendo, aqueles mais jovens, as outras pessoas, e vão verificar a conduta de um namoro cristão, e vai conduzir as pessoas a Cristo Jesus. Porque as pessoas vão observar, as pessoas estão nos observando. Nós somos observados a todo momento. A todo momento as pessoas, se nós professamos a fé, as pessoas estão olhando a nossa conduta. E se nós estamos de fato para glorificar a Deus, eles vão ver o que nós estamos fazendo. Em relação ao namoro, eles estão olhando para nós. Será que nosso namoro é diferente do padrão que o mundo estabeleceu? Ou nós estamos preparados e querendo, desejando para seguir os valores de Deus, para glorificar ao Senhor? E todas as coisas me são listas, no quarto ponto, mas contribuirão para ganhar almas para Cristo ou para afastá-lo do Senhor? A minha atitude está fazendo com que as pessoas possam ver Cristo na nossa vida. Nós vimos antes, naquela questão que quando as pessoas estão olhando, os astrônomos estão vendo as estrelas, põem o telescópio que vai trazer mais próximo de si as estrelas. Nós vimos também da mesma forma, nossa atitude vai a ser atraente para as pessoas para Cristo, ou vai fazer o oposto, vai afastar as pessoas de Cristo. Porque essas pessoas falam, se de fato é que é esse namoro cristão, não tem diferença nenhuma. Então nós estamos afastando as pessoas de conhecer a Cristo. Então nós temos que ver a razão do nosso namoro, vai contribuir para que de fato o nosso namoro tenha o alvo para alcançar a Cristo Jesus. Nós estamos querendo que isso seja o nosso objetivo, o nosso propósito. Nós vamos orar juntos para que Deus possa abrir as portas, para que nós possamos ter a liberdade de compartilhar de Cristo, de falar de Cristo. Sabe que é esse o nosso desejo? Então nós devemos, o namoro, ele vai nos conduzir para isso. E assim, 1 Coríntios 10:33 diz assim: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Esse deve ser o nosso alvo. Esse deve ser o nosso objetivo. Nós, como crentes em Cristo Jesus, nosso alvo deve ser alcançar almas para Cristo. Nosso alvo deve ser o objetivo de conduzir as pessoas para Cristo, para que Deus possa, da mesma forma que Deus nos amou, em Cristo Jesus, nós devemos amar as almas perdidas, nós devemos estar envolvidos com o objetivo de conduzir a Cristo. E no namoro não é diferente. Os dois devem ter essa razão de namorar, deve ser um dos objetivos. Será que nós vamos namorar e vamos ter o alvo de conquistar dentro do contexto? Os jovens, nós vamos estar buscando, convidando alguém, interessado na alma de alguém, visitando alguém, nós vamos estar orando para aquela pessoa. Qual vai ser a nossa conduta? Qual a razão do nosso namoro? A razão, então, nós devemos estar preparados para conhecer melhor a outra pessoa e, com isso, de fato, ver se esses são os objetivos e o propósito da pessoa. Se é, de fato, esse o objetivo e que possa contribuir para que as pessoas venham a conhecer a Cristo Jesus, de fato, os dois estão caminhando com os mesmos propósitos e alvos. Mas, se os interesses são opostos, Deus não está no centro do namoro. Deus deve estar no centro do namoro, para que, de fato, a razão de eu estar namorando sempre seja para glorificar a Deus, sempre seja o alvo para que Deus esteja
conduzir no nosso namoro, o nosso relacionamento, os nossos objetivos, os nossos propósitos. Então nós devemos estar para agradar a Deus, para glorificar a Deus. É a razão do nosso namoro. Na sequência, como eu devo namorar? Como que deve ser a minha conduta para namorar? Eu devo namorar de acordo com a vontade de Deus, lutando contra os desejos da minha carne, com domínio próprio, vivendo no Espírito, buscando a nossa santificação. Esse deve ser o nosso objetivo. Como eu devo namorar? A pressão da sociedade vai ser diferente. Normalmente, as pessoas se conhecem, vão para a cama e depois vão ter um relacionamento. Esse é o que o mundo prega, é o ficar. Esse infelizmente, é o que a sociedade tem hoje, está pregando. Que as pessoas primeiro se conhecem, vão para a cama e depois vão ter um relacionamento, vão se saber quem é quem. Nós vimos que nós temos que, o namoro é conhecer a pessoa, ver de fato quem são os alvos. E como devo namorar? De acordo com a vontade de Deus, lutando contra os desejos. Nós temos desejos, nós sabemos disso, né? Nós sabemos, já passamos dessa idade, nós sabemos que os desejos da carne, ela vai ser exacerbada, ela vai fazer, mas nós devemos o quê? Colocar no centro da vontade de Deus. Nós devemos deixar que Deus nos dê direção, porque senão nós vamos, o domínio próprio, quando nós buscamos nossos próprios interesses, obviamente, nós vamos fazer aquilo que a sociedade faz. Deixa Deus estar no controle, deixa Deus dar orientação para nossas vidas. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne, o desejo exagerado da carne, dos nossos desejos, para satisfazer os nossos desejos. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quando há aí uma disputa entre a nossa velha natureza e a natureza de Deus. Há aquela luta entre si. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, o Espírito de Deus, para que nós possamos ter o domínio próprio, de Deus nos dá o domínio próprio, para que nós possamos satisfazer o quê? A Deus, andar no Espírito e não fazer os nossos desejos, olhar para Deus, deixar que Deus controla os nossos desejos. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se nós estamos fazendo a vontade da nossa carne, nós vamos estar fazendo dentro do contexto, e está chamando a atenção, aqui o autor chama a atenção, para que nós possamos voltar os nossos olhos para Deus. Tirar, porque esse é o desejo que vai fazer, como a sociedade está andando, como a sociedade está trabalhando. Mas nós estamos vendo que o fruto do Espírito, aí ele vai nos dar o contraposto aqui. Ele vai nos dar a condição para que nós não caímos nessa armadilha. Ele vai nos dar, o Espírito de Deus vai nos agir. O fruto do Espírito é o que? Amor. O amor do ponto de vista de Deus. O amor ágape. O amor sem interesse de trazer para si próprio, mas para edificar a pessoa. E aí é o que? Esse amor que nós devemos buscar? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós, de fato, buscar o fruto do Espírito, que é o relacionamento com Deus, é exatamente isso, é o resultado de quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador e deixamos que Ele trabalhe, Ele toma o nosso coração. A Bíblia fala que Jesus está batendo, Ele quer tomar o nosso coração, porque o nosso coração é a sede dos nossos sentimentos. E Ele tomando conta, Ele está falando de todo o nosso ser, Ele usa sempre o coração, buscar-me-ei e me achareis quando buscar-me de todo o coração. Quando de fato Ele toma conta da nossa sede, do nosso coração, Ele vai tirar todos aqueles sentimentos que vai nos levar para nos afastar de Deus. E quando Jesus toma, Ele vai exatamente colocar esse fruto do Espírito, que nós vamos ter amor, alegria, longanimidade, bondade, de acordo com os valores que Deus estabeleceu. Ele quer tomar conta da nossa sede, dos nossos sentimentos, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, não é isso? Então, se nós deixarmos Cristo tomar conta, se Ele é o nosso Senhor da nossa vida, Ele vai nos conduzir para que esse fruto do Espírito vai ser visível, vai ser de fato, pessoas vão perceber, porque nós vamos fazer isso com uma ação de Deus mesmo, é sobrenatural, mas nós vamos fazer isso sem precisar ficar forçando nada, vai ser uma coisa voluntária, uma coisa de fato que vem de Deus, mas vai ser uma coisa com alegria. Isso vai estar estampado nas nossas atitudes e também no nosso namoro. No versículo 16, jamais em relação a satisfazermos e darmos vazão aos desejos do nosso corpo, da nossa carne. Então ele está chamando a atenção para isso, que nós devemos não estar dando vazão para o nosso corpo, para a nossa carne. Ele está nos chamando a atenção para isso, para que nós possamos, digo porém, andar no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Ele está nos chamando a atenção para isso, para que nós não damos a vazão para isso. Ao contrário, que nós lutemos contra isso, fugimos contra isso, buscamos a orientação de Deus, para que isso não possa estar dando vazão, está acontecendo nas nossas vidas. E no versículo 18 ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Nas obras da carne, a impureza e a lascívia, que é a sensualidade, dar vazão aos nossos desejos sexuais, beijos e abraços exagerados, os chamados amassos, para os mais ousados, carícias e esfregações das partes íntimas, são exemplos do pecado, da impureza e da lascívia, porque estimulam em nós os desejos sexuais. E não precisamos concretizar o ato sexual para estarmos pecando. O fato de estarmos dando vazão a isso, essas carícias, essa situação, nós já estamos em pecado, porque nós estamos dando vazão aos nossos desejos, os nossos alvos. E as pessoas, muitas não consideram isso. Mas ela está andando de acordo com os valores do mundo. Não está deixando Deus agir na sua vida, achando que só o fato dessas carícias é pecado. A Bíblia fala que, não falou que o nosso corpo, de fato, é o templo do Espírito Santo, e nós devemos fazer com que o nosso corpo seja para glorificar a Deus. O nosso objetivo não é para isso, glorificar a Deus. E também, no versículo 22, ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pensando no namoro regido pelo fruto do Espírito, ele vai nos dar domínio próprio. Deus vai nos capacitar para que isso não aconteça no nosso relacionamento. Não aconteça esse tipo de atitude para que de fato vai contaminar o nosso namoro, o nosso relacionamento. Vai criar, quando isso acontece, de pessoas deixarem esse tipo de situação que nós colocamos, de amasso, essas coisas que nós falamos aqui, dessas intimidades, quebra a confiança, a pessoa quebra a confiança. Principalmente o menino vai ficar em cima da menina achando, se você não me ama mesmo, mostra que você me ama, e isso vai acontecer, mas depois ele perde a confiança. Ela fez comigo, vai fazer com o outro também. Sempre vai criando aquela desconfiança com aquela pessoa. E isso vai ficar
para o relacionamento, para o resto da vida, se isso não for tratado, não for colocado na presença de Deus, não for perdoado, não for ter arrependimento, essas atitudes vai de fato contaminar esse casamento. Há fadado o casamento de não dar certo por essa desconfiança que criou lá no namoro, que não foi colocado de acordo com o padrão e os valores de Deus. As pessoas guardam aquilo para ela e no relacionamento vai caminhando. Quando chega lá na frente, acontece um problema, a pessoa pode não falar, mas se ela fez comigo, ela pode estar fazendo com outra pessoa e começa a desconfiança, os ciúmes. Nós vimos ali que isso não agrada a Deus. Há um relacionamento de andar em opostos. E o namoro nós vimos que é para edificar a Deus, para glorificar a Deus. E nós estamos vendo que quando nós olhamos, pensando num namoro regido pelo fruto do Espírito, ele nos dá o domínio próprio, nós vamos fugir das impurezas, nós não vamos ficar sozinhos, os dois não vão ficar lá sozinhos, não vai se permitir ficar sozinhos, isolados em algum lugar, em algum ambiente, ao contrário, ele vai querer estar presente com pessoas sabendo que nós temos a vazão, nós não vamos dar vazão para os nossos desejos, nós vamos ter companhia de pessoas, nós vamos estar querendo fazer com que o tempo nosso é para edificação, vamos passear, mas pessoas vão estar junto conosco, para que nós não deixamos a vazão dos nossos desejos, para que isso ocorra. Esse problema e esse relacionamento vai se quebrar, porque não está centrado nos valores de Deus, não está nos princípios, nos valores absolutos de Deus. Mas só quando, de fato, o Espírito Santo de Deus faz com que nós possamos ter esse relacionamento, aí as coisas vão caminhar de acordo com os valores que Deus tem estabelecido. E nós possamos fugir desse momento. E os dois têm que ter maturidade para conversar sobre isso. Se nós estamos namorando para edificar o outro, nós temos que falar sobre isso, nós temos que ter liberdade. Lembra que nós vimos antes? Se dá liberdade ou escravidão, nós temos que ter liberdade para tratar do assunto de acordo com o valor de Deus. Nós devemos colocar saber que de fato aquilo não é para a glória de Deus. Os dois têm que ter liberdade para falar sobre esse assunto dentro de um contexto que não vai afetar o relacionamento. Sabedoria, pede a Deus, Deus vai dar sabedoria. Peça aconselhamento para o seu pastor, peça aconselhamento para a liderança da igreja, mas não deixa que de fato as coisas aconteçam. Depois que acontece o problema, a consequência, todos os nossos atos, ele traz consequência. E nós sabemos disso. A consequência de uma atitude que se leva dentro dessa área, tem consequências que ficam para o resto da vida. Consequências de uma gravidez indesejada, de um problema que vai ficar, de muitas outras coisas vão acontecer. Mas nós precisamos, de fato, buscar esse relacionamento dentro do Espírito Santo de Deus, regido pelo fruto do Espírito. E assim Deus está sendo glorificado e exaltado. No outro aspecto, dentro daquelas perguntas que no início nós fizemos, daquelas 5 perguntas, devo namorar apenas uma pessoa cristã? E 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 e 15, diz assim: Não vos ponhais em julgo desigual, como os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? O cristão possui natureza divina, portanto, deve ter o desejo de se associar com o que agrada o Senhor. É importante observar os substantivos que Paulo usa: sociedade, comunhão, harmonia, união. Cada uma dessas palavras refere-se à presença de algo em comum. Quando tentamos andar com o mundo e com o Senhor ao mesmo tempo, rompemos a comunhão espiritual e criamos discórdia e divisão. Quando o apóstolo Paulo fala que nós não devemos se pôr em julgo desigual, ele está mostrando que nós devemos ter comunhão com Deus e, obviamente, comunhão com a pessoa. Harmonia. Nós temos harmonia, uma orquestra harmônica, tudo está perfeito dentro do centro da vontade de Deus, a união que Deus estabeleceu. Nós devemos estar
andando de acordo com os valores que Deus estabeleceu. E pode ser uma dura verdade para aqueles que estão apaixonados por pessoas descrentes. Mas o que a Bíblia diz? Nós falamos aqui no início, pessoas que começaram a namorar pessoas descrentes e insistiram naquele relacionamento, casaram, tiveram sérios problemas. E talvez vocês conheçam alguém. Tivemos pessoas que se aproximaram de pessoas, de meninas crentes ou meninos, para que pudessem começar a vir para a igreja, começaram a se aproximar, aquela pessoa pensando que ele está se convertendo, mas ele veio com o interesse de só trazer a pessoa, de tirar os seus próprios desejos. Então, essa deve ser é duro mesmo. Talvez a pessoa está apaixonada, a pessoa fala que está apaixonada, fica cega, não enxerga, não está tendo condições de avaliar. E é duro, mas o que a Bíblia diz? E não é difícil de entender o porquê a Bíblia afirma isso, que nós não devemos ter comunhão com os incrédulos no namoro e nas atividades para que possa não agradar a Deus. Se queremos namorar alguém de verdade, conhecer a pessoa e nos fazer conhecidos, vamos compartilhar tudo com ela, principalmente aquilo que realmente foi importante para nós, não é isso? Nós vamos falar aqui dos valores. A decisão mais importante da nossa vida é quando nós recebemos a Cristo como Senhor Salvador, essa deve ser, e a segunda decisão mais importante é o casamento. Então nós vamos compartilhar com ela o relacionamento com Cristo, andar com Cristo, as almas perdidas, nós vamos falar isso com o namoro, mas, e como vou compartilhar com essa pessoa, com ela, a pessoa mais importante da minha vida, que é Jesus? Como que eu vou compartilhar se a pessoa ela está andando totalmente oposta, ela não tem essa visão, o desejo, o propósito, então não tem comunhão. Se a pessoa é descrente, como eu vou confessar para ela um pecado? Como que eu vou pedir para ela orar para mim? Como eu vou pedir de fato para que ela possa estar me conduzindo a uma palavra, me ouvir naquele momento? Pedir para que ela ore comigo e por mim? Para enfrentar um problema, dividir com ela uma vitória espiritual, não faz sentido compartilharmos tantas coisas, mas não podemos compartilhar a principal, o amor de Deus em nós. Essa pessoa não vai entender, essa pessoa não vai dar valor para isso, essa pessoa vai achar que de fato isso não é o desejo dela, mas é o que de fato nós devemos ter. Por isso que não tem como a luz e a trevas estar andando desassociado, não tem como associar isso. Esse namoro, os dois têm que estar sob a orientação de Deus, deixando Jesus orientar, ser a autoridade do nosso namoro, da nossa vida, nos conduzir para isso. E nós vimos que namoro é uma amizade especial entre um rapaz e uma moça que pretende se conhecer melhor e mais profundamente para juntos descobrirem se Deus realmente os escolheu um para o outro, a fim de que se casem. Tem objetivo o namoro. Objetivo para que se casem. Devemos namorar para conhecer melhor o outro, para compartilhar os nossos problemas, sonhos, ansiedades, tristezas, alegrias, para edificar a vida um do outro. Devo namorar de acordo com a vontade de Deus, lutando contra os desejos da minha carne, com um domínio próprio, vivendo no Espírito, buscando a nossa santificação. Espero que nessa noite, que nesse tempo que nós tivemos aqui, refletimos quanto à vontade de Deus para nossas vidas, quanto ao namoro, quanto à idade certa de namorar, com a razão de namorar, como eu devo namorar, e como eu devo namorar as pessoas cristãs, e se a ordem é namorar, e nós devemos, começando, orar. Nós devemos orar. Orar para Deus. Colocar sob a autoridade de Deus. E deixar Deus nos conduzir. Orar para Deus. E a ordem primeiro é orar, e nós devemos fazer o quê? Continuar orando. Orando, pedindo que Deus possa nos estar dando condições
e nos dirigir na nossa vida. E depois de nós orarmos, nós vamos fazer o que mesmo? Continuar orando. Porque orando nós estamos numa dependência de Deus, orando nós estamos nos confiando em Deus, nós estamos colocando a nossa vida de acordo com os valores de Deus, estabelecendo um relacionamento de fato que Deus possa usar a nossa vida para glorificar o nosso Deus. Espero que nessa noite nós podemos refletir nesse tempo que nós tivemos sobre namoro, que Deus possa nos ajudar, possa nos conduzir dentro desses valores atribuídos que Deus nos colocou essa mensagem no nosso coração. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor tem um propósito para nossas vidas. Que esse assunto, Pai, no qual nós tratamos essa noite, sirva para nossas vidas de edificação e, de fato, de luz mesmo em nossas vidas, Pai. Que nós possamos depender do Senhor, ó Pai, quanto a esse assunto que falamos sobre o namoro. Que o Senhor nos ajude a conversarmos sobre o assunto, mas que, de fato, o Senhor seja o centro da nossa vida para a glória do Teu nome, Pai. Oramos assim agradecido, Pai, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém.